Boa noite a todas e todas que estão presentes, que estão ouvindo e nos vendo. Hoje temos mais uma live, né, da série do Lapsus Digital. Hoje estamos recebendo a professora Caroline Reis Barros e o tema, né, da nossa live é Método APAC, Ressocialização ou Controle Social. Dando início, né, já de fato, professora, acho que a primeira pergunta para a gente iniciar esse assunto é saber um pouco quem é a professora Caroline e saber um pouco do seu percurso acadêmico e a sua relação, a sua atuação junto ao sistema prisional, mas também a esta questão mais específica das APACs. Seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada, Gênesis. Boa noite. Gostaria de agradecer, né, pelo convite. É uma honra estar aqui. O convite que foi intermediado pela Renata, né, e prazer te conhecer também, enfim. E louvar essa iniciativa, né, do Lapsus Digital, de tentar produzir espaços de construção de conhecimento crítico, né. Acho isso essencial nestes tempos negacionistas. Meu incômodo vem desde a graduação em psicologia, em 2007, né, muito desconfortável com uma certa falta de aderência entre a produção do conhecimento científico e a transformação social, né. A prisão, ela se estrutura sobre uma condição desumana e também produz processos desumanizadores, né. Então, essas inquietações surgem lá há 13 anos atrás, um pouco para falar, olha, esse cenário da prisão, como que a gente fala de respeito a direitos humanos, uma sociedade democrática, se a gente ainda convive com esse tipo de situação. Não só convive, como legitima cotidianamente, né? E aí, até então, no meu doutorado, eu tive uma trajetória, eu fui estudar dentro dessa temática de trabalhos e trabalhadores marginalizados, relações de trabalho e imigração, e logo quando eu assumo lá na UFMG, eu também mantenho a extensão e alguns projetos de pesquisa também que eu já fazia antes, porque eu também sou associada do Instituto de Direitos Humanos, que é um instituto, uma ONG, em Minas Gerais, cujo um dos eixos de intervenção é sobre violência, sistema prisional e segurança pública, né? Em 1972, teve uma greve dos trabalhadores de uma prisão, né, em São José dos Campos, e o juiz resolve chamar os voluntários que faziam um trabalho espiritual, então muito vinculados à Igreja Católica, na época, né, pastoral carcerária. Então convida esses voluntários a assumir a gestão dessa unidade prisional, né? E aí começa a desenvolver uma maneira de gerir uma unidade prisional. Então, como que eu estou falando, a APAC é um modelo de gerir, né? O que eles pretendem é humanizar as prisões sem desconsiderar a finalidade punitiva da pena, né? Então, já de início, a gente tem que ter em mente que a APAC não deixa de ser prisão, né? Ela não é uma alternativa à prisão, ela é um método alternativo de gestão prisional. O método APAC, então, essa maneira de gerir a unidade prisional, ela se ancora em 12 pilares de sustentação, né? Como se fosse 12 prerrogativas. E o que chama a atenção nessas prerrogativas, que eu não vou passar uma por uma, mas tem a ideia de convocar a sociedade, né, a se responsabilizar pelo cumprimento da pena privativa de liberdade. E essa é uma ideia interessante, né, porque é algo também que o Barata vai discutir lá no Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal, né, como um chamado à sociedade para se ocupar e para entender a sua parte, né, de responsabilidade em relação à prisão. Tem também
um outro pilar que é um curso, que é uma jornada de libertação com Cristo, né? Que é um curso que evidencia a total vinculação da APAC, né, com uma ideologia cristã, né? Então, na APAC, não há agentes penitenciários ou policiais penais, né? Toda essa gestão, digamos assim, da segurança, ela é compartilhada entre plantonistas, né, que é uma categoria de trabalho lá dentro, que são pessoas responsáveis por essa gestão logística, né, e também cuidar um pouco da segurança, e também pelos próprios recuperandos, né, que assim são chamadas as pessoas presas na PAC, né, que realizam as atividades essenciais de manutenção da instituição. Então, a produção da alimentação, a limpeza, a organização, os reparos na estrutura, na instituição, eles são realizados também pelos presos, né, pelos recuperandos. E o cotidiano das pessoas presas, né, dos recuperandos, o cotidiano dos recuperandos, ele é norteado por uma disciplina rígida do controle do tempo. Então, tem a hora de acordar, né, tem a hora de ir para a capela, né, para rezar. Depois tem a hora de ficar fazendo a laboterapia ou das atividades também que os voluntários propõem, que a universidade propõe, né, e que a própria instituição propõe. Enfim, há um controle do tempo para que ele fique fora da cela o dia todo, né? E aí ele só vai para a cela no final do dia, quando é permitido estar nas celas. Né? E aí cabe destacar também que não há superlotação, não há uso do uniforme, né? As pessoas são chamadas pelo nome, geralmente. Essa vinculação, né, ideológica com o cristianismo, né, ela tem consequências. Há um perigo aí de você espiritualizar a questão do crime, né? Como se você, a Vanessa costuma dizer isso, né? Lá dentro eles aceitam Jesus, né? Quando sai, Jesus fica lá dentro, né? Porque começa a usar também a religião para ficar, gente, as pessoas querem sair da prisão, ninguém quer ficar na prisão, né? E há um perigo maior ainda quando isso é financiado com dinheiro público, né? O princípio da laicidade, ele não se verifica nas instituições de cunho cristão, né? Como é o caso das comunidades terapêuticas também, né? Comunidade terapêutica que recebe dinheiro público, que é uma política pública, né? O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por exemplo, desde 2001, né? Ele acredita a APAC como uma política pública de gestão prisional, né? Então há investimento de dinheiro público nessas unidades, né? Então, você viola o princípio da laicidade da política, né? Agora, do ponto de vista dos sujeitos, a gente pode pensar assim, dessas subjetividades, né? Que são convocadas nesses espaços, né? É esse uso e também um certo incômodo com a exclusão de algumas religiões que não estão nesse escopo do cristianismo. Então, as principais diferenças, eu acho que tem a ver com o que eu sintetizei muito, né, que foi a ideia do cumprimento da lei de execução penal, né? Então, não ter superlotação, a questão dos uniformes, você ter garantido as suas refeições, condições de higiene básicas, né? As visitas dos familiares, né? Porque na APAC não há revista vexatória, como há no sistema prisional comum, né? A gente pode apontar aí como essa convocação também da sociedade, né, para pensar essa unidade prisional e o cumprimento da pena privativa de liberdade também é mais uma diferença para o sistema prisional comum, né? A gente pode pensar assim, a ausência de policiais penais, né? Uma maior abertura,
né, para as universidades, para os voluntários. Aliás, um dos pilares de sustentação da PAC é a ideia do voluntariado, né? A PAC não existe se não tiver o voluntariado também. A semelhança principal é essa ideia de não perder de vista a função punitiva da pena, né? Então, essa ideia de ser uma instituição punitivista, né? Nos mínimos e nos máximos detalhes, né? Uma das ações do método, por exemplo, é um quadro que é exposto em relação com o nome de cada recuperando sobre as suas faltas, quantas faltas teve no mês. E aí a falta é uma punição. Né? Então, não discute outras formas para se pensar os conflitos na sociedade, porque a prisão também não está isolada da sociedade. Né? Então, reproduz essa aposta na punição como principal forma de resolver os conflitos. Né? Eu acho que essa seria a principal semelhança, digamos assim. Eventos que acontecem no sistema prisional comum, por exemplo, comercialização e uso de drogas, celulares, fugas, né? Há um enrijecimento das regras. Você começa a endurecer, você começa a fechar mais, né? Algo que me chamou muita atenção foi o tanto de cerca que começou a ter, assim. Foi construído ao longo do tempo na PAC. Em 2007, a gente chegava na PAC, você conseguia ver os dois regimes, você conseguia ver lá dentro, mesmo você estando de fora, você tinha uma maior, digamos, um maior trânsito, né? Eu lembro de uma cena que um dos recuperantes contava naquela época, que ele estava jogando bola, tem um campo de futebol lá em cima, no regime fechado, e aí a bola caiu em cima do telhado, né? Aí ele subiu no telhado para pegar a bola, olhou e falou: nossa, não tem, tipo assim, é muito fácil sair daqui, né? Pegou a bola, desceu e voltou para jogar, né? Eu acho que isso tem duas implicações, né? Primeiro, para mostrar que não tinha tanta, né, essa grade. Segundo, que produz também o sofrimento nesse sujeito, né? Porque a vigilância ela volta para o sujeito. Se antes aí nos modelos que a gente tinha de prisão, a vigilância vinha do outro, né, de fora, na PAC a gente pode pensar que há também uma vigilância introjetada. Né? Você tem que se vigiar o tempo todo, você que tem que se prender o tempo todo, digamos assim. Né? Ao mesmo tempo que aquele trabalho, ele é um trabalho desvalorizado, desqualificado, né? Que não oferece nenhuma perspectiva de mobilidade psicossocial, mas é também, a atividade de trabalho é também potencializadora, digamos assim, né, dos interstícios de liberdade, utilizando uma expressão que a Vanessa usa, né? Então, ela é uma potencializadora de criação de espaços de autonomia, a gente pode pensar, de pequenos futuros, né? Porque é a partir da atividade que eu também começo a pensar na vida, né? No que eu vou fazer, no que eu fiz, no que eu estou fazendo, enfim. Então é uma atividade realmente enigmática, né? Tem algumas discussões, por exemplo, que consideram que o trabalho ofertado dentro das unidades prisionais, incluindo, né, a PAC e o sistema prisional comum, podem ser discutidos a partir do trabalho análogo à escravidão, né? Porque não há um cumprimento da legislação trabalhista, e, para além disso, há um descumprimento do que a gente considera como mínimo, né, de dignidade para um trabalhador. Né? Por outro lado, é essa atividade de trabalho que faz passar o tempo, né, que faz eu parar de pensar no tempo que eu ainda tenho que cumprir de pena, né, e faz refletir sobre outras questões também que surgem no cotidiano da unidade prisional. Né? Então, eu diria que esse papel do trabalho ele é enigmático e que pode ser utilizado também como controle social, mas também pode ser utilizado como, digamos, esse espaço aí dos interstícios de liberdade. Né?
É sempre preocupante, né? Essa ideia de privatizar a pena. A gente pode ver o exemplo dos Estados Unidos, mas não precisa ir muito longe, a gente pode pegar as unidades PPPs aqui no Brasil, né? Sempre tem casos de desvio de verba, né? E também um custo exorbitante para o público, para nós, né? Então, acho que a gente tem que refletir, ninguém é a favor de construção de mais unidades, né? Eu gosto muito da fala da Dona Teresa, que é a Maria Teresa dos Santos, presidenta do grupo de amigos e familiares, da Associação de Amigos e Familiares, que ela fala, gente, a gente tem que ser contra a construção de mais unidades prisionais, independente da unidade, porque não pensem em vocês que vai ficar vazio, sempre vai ter gente, né? Sempre vai ter muita gente, né? Então, a gente tem que, eu acho que a nossa luta, né, é no sentido de exigir essas condições que estão estabelecidas na LEP, que a PAC cumpre, né? E exigir que isso seja uma política pública, como forma de pensar também, ao mesmo tempo, o desencarceramento, né? Eu acho que a nossa luta, né, enquanto pesquisadores, enquanto militantes, é como que a gente produz conhecimento científico e também intervenções do encarceramento para frente, né? Querendo, ou almejando, ou pensando numa sociedade livre do sistema penal, né? Não só das prisões, como do sistema penal como um todo, né? Então, se você começa a estabelecer parcerias público-privadas, né? Você coloca o cumprimento da pena a serviço do capital, né? Já é estruturalmente, né? Tem discussões que vão fazer isso, mas a gestão desse cumprimento da pena a serviço do capital, né? Perpetua ainda mais a situação, porque você vai pagar, né? Porque as empresas recebem por cabeça, digamos assim, per capita, né? E por tempo de cumprimento, né? Então, o resultado, eu acho que a gente já tem alguns exemplos mostrando que inclusive, que é uma violação de direitos humanos. Se a gente não altera as condições concretas de existência, dificilmente, né, qualquer atividade aprendida, qualquer formação, ela se mostra insuficiente. Se a gente está falando de egressos do sistema prisional, né, se não muda as condições concretas de existência quando ele sai da prisão, né, dificilmente algo se mantém. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, foi justamente esse modelo, esse método, a PAC, né, a época, lá a gente está falando de 13 anos atrás, e até hoje, né, que possibilita que nós tenhamos contato com as pessoas, com seus familiares, né, com os recuperandos, com seus familiares, né, e que estabeleça uma aproximação com essas pessoas, né, que não teria no sistema prisional comum. Então, eu acho que não tem uma resposta assim, concreta para te dizer sobre a eficiência. Eu posso te apresentar algumas dimensões que surgem, né? Contato que a gente tem há 13 anos com recuperantes que a gente conheceu lá na PAC, né? Contatos que a gente tem atualmente com seus familiares, né? Mas os desafios que são impostos, né, aos egressos do sistema prisional comum também são impostos aos egressos da PAC. Só que na PAC, como você tem aí um chamamento, né, da comunidade, então as comunidades religiosas se aproximam, né? Por exemplo, os pastores se aproximam, e quando a pessoa sai, quando o recuperando sai, o pastor dá um emprego para o recuperando, né? Porque conhece, sabe quem que é, né? Tem talvez essa aproximação também possa produzir condições de existência que produzam outros caminhos na vida, né? Um voluntário, por exemplo, ele pode acompanhar essa pessoa que está na PAC quando ela sair, né, e encaminhar para um emprego. É justamente essa aproximação e essa construção do vínculo, né, que seria algo a se considerar.
embora, aparentemente, né, a APAC não viole direitos humanos básicos, como a gente assiste no sistema prisional comum, né, a questão da religiosidade, né, e a questão da sexualidade, né, são questões potencialmente violadoras de direitos humanos, né? Tem uma cartilha do projeto Novos Rumos, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né? Que vai falar assim, por que a APAC é eficiente? A pergunta é essa, e aí responde que na APAC não tem algumas ações comuns no sistema prisional, que é a superlotação, o tráfico de drogas, o aliciamento por vários tipos de crime, e utiliza um termo carregado, né, de sentido moral negativo, que é a ideia da pederastia. Então, fala, olha, então a PAC é eficiente porque lá não tem pederastia. Né? E aí, numa pesquisa com psicólogos que trabalham nas APACs, uma pesquisa realizada pelo Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, né? Tem uma publicação que está disponível na página do CRP. Os psicólogos falam que isso é uma questão de violação, causa um sofrimento psíquico para o sujeito, né? Ele não tem direito à visita íntima e ele não pode falar. Ele não pode falar que ele é gay. Não pode falar que ele é homossexual. Né? Então, essa questão da violação, ela estaria presente de outras formas. Né? A questão de não respeitar outras religiões que não estão no escopo do cristianismo, né? E a ideia de não ter a visita íntima e de não poder expressar a sua sexualidade, né? No ambiente prisional da APAC. A política criminal atual, ela quer construir mais prisões, né? Teve uma campanha recente de mobilização puxada pela Agenda Nacional pelo Desencarceramento, né? Que é a hashtag Não aos Containers, porque uma das propostas do Conselho Nacional, Penitenciário Nacional, era a construção de containers, né? Então, você vê que essa ideia de construir mais prisões, ela está mais atual do que nunca, independente da posição política e ideológica, né? Tanto pessoas, candidatos, eu lembro disso, assim, candidatos da esquerda, da direita, têm como proposta para a justiça criminal construir mais prisões, né? Sendo que já tem estudos que revelam a falência do sistema prisional, né? A incoerência do sistema penal, né? E a gente não consegue sair, a gente não consegue pensar em alternativas, né? Porque também legitimamos cada vez mais a punição como principal forma de resolver conflitos, né? Eu costumo falar que a melhor prisão é aquela que não existe, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode desconsiderar os efeitos dessa estrutura, desse método, né? Que eu mencionei aqui, a questão dos tratamentos familiares, de não ter superlotação, de ter garantido as refeições, dos impactos disso na subjetividade do recuperando. Né? Isso tem um impacto. Você não pode desconsiderar isso, né? Mas é claro que a melhor prisão é aquela que não existe. Né? Tem algumas discussões quando a gente conversa, né? Eu sou abolicionista penal, e tem umas discussões que falam, será que a gente pode considerar a PAC como um caminho para pensar numa sociedade sem prisões, né? E a gente fica na dúvida, porque se a gente faz isso, talvez a gente vai legitimar algo e vai continuar construindo a PACs, né? E aí eu lembro da dona Tereza falando, gente, prisão não fecha, né? Se a gente construir prisão, vai ter, logo já está cheio. Né? Então, simultânea à ideia de parar de construir ou de tornar isso uma política, a gente também tem que trabalhar as mudanças das práticas culturais, né? Educação, formação, debates como esse que a gente está fazendo aqui, né? Mais espaços
para debater outros caminhos para pensar o sistema de justiça criminal, né? Longe do direito penal.